Tem pessoas que não gostam de falar em palavras abertamente que amam. Mas, independente disso, tão importante quanto dizer que ama alguém é a prova disso no dia a dia, é a demonstração deste amor. E aí também tem muitas maneiras de demonstrarmos, muitas vezes até mesmo sem falarmos, que amamos. É uma atitude de respeito, um cuidado com o outro, uma proteção. Então, o amor de mãe é algo assim muito forte, que até é citado na Bíblia também. E ali o bebê ele sai andando desordenadamente, mas a mãe ou o pai, quem quer que seja, está ali, pronto, para que se ele cair, segura. Isso é uma demonstração de amor, porque ele não tem ainda o controle ainda das suas faculdades. E uma outra forma de provar que se ama é lembrar de alguém. Por exemplo, eu fiz isso porque amo aquela pessoa. Ou muitas vezes deixei de fazer porque aquela pessoa não gosta. Então, como eu amo essa pessoa, não vou fazer isso. E às vezes você passa num lugar e vê alguma coisa que lembra a pessoa que você ama e você leva aquilo para aquela pessoa. É também uma demonstração de amor. São provas de amor. E como falei, pode ser entre vários relacionamentos nossos. Na família, com os amigos. Mas certamente nenhuma dessas provas, dessas expressões de amor, elas podem se comparar com o amor de Deus por cada um de nós, meus irmãos. Tanto aqueles que já foram alcançados por Ele, em Cristo Jesus, como aqueles que ainda estão longe de Deus. Eles também são amados pelo Senhor. E a vontade do Senhor, o desejo do Senhor é que eles também alcancem a salvação através da misericórdia do Senhor. O versículo 6, ele fala que Cristo, quando nós ainda éramos fracos, o Senhor Jesus, quando nós ainda éramos fracos, e esse fraco aqui é a fraqueza, no sentido de enfermidade mesmo, porque o pecado trouxe sobre nós a enfermidade que leva à morte, uma morte sem Deus. Então, quando nós, fracos pelo pecado, debilitados, indignos do Senhor, Cristo morreu por nós, diz o versículo 6. Morreu a seu tempo pelos ímpios. Interessante que no dicionário diz que, achei curioso, um dos significados de ímpio no dicionário diz que é quem não expressa humanidade, quem não demonstra piedade, nem consideração, desumano, cruel, bárbaro, desapiedado. Esse conceito ele é muito adequado para muitas pessoas que vivem no mundo sem Deus. Desumano. Na verdade, o ser humano sem Deus, ele perdeu a essência de quando Deus o criou. Mas Cristo morreu por nós, quando éramos fracos, a seu tempo pelos ímpios. O versículo 7 diz que dificilmente alguém morreria por um justo. E nós entendemos o contexto bíblico quando fala por um justo, não é alguém que é justo pelos seus méritos, porque é bonzinho, porque é uma pessoa boa. É alguém que foi justificado por Deus, em Jesus Cristo. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por um filho de Deus.
Antes, ao contrário, que nós vemos na história do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento, quantos profetas foram mortos, no Novo Testamento, os mártires da igreja, do início da igreja, os próprios apóstolos. E o exemplo maior, o Senhor Jesus. Normalmente, dificilmente alguém daria a vida por um justo. E em 1 Pedro, o apóstolo Pedro diz que também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. O justo, o Filho de Deus, pelos injustos. E aqui no versículo 8, é o versículo que fala da prova do amor de Deus. Irmãos, só para nós refletirmos, será que Deus precisava provar que nos ama? O Senhor precisava? Como muitas vezes nós precisamos demonstrar que amamos alguém, provar que amamos alguém. Nós conhecemos a passagem do Evangelho de João, capítulo 21, quando o Senhor Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? E nós conhecemos a passagem bíblica. O Senhor Jesus faz para ele essa pergunta 3 vezes. E o Senhor conhecia muito bem, não somente Pedro, mas cada um daqueles que ele escolheu, e a cada um de nós ele conhece. O Senhor sonda a cada um de nós. Mas o nosso estado de pecadores, depois da queda, ele trouxe cegueira. Deus não precisava de provar que nos ama. Já na queda, ele anuncia a redenção do homem em Jesus Cristo, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Já é a prova do amor de Deus, que ali não quis pôr um fim na humanidade. Mas a palavra do Senhor diz que Deus prova. Aprove a Ele provar que nos ama, que nos ama. Diz que Deus prova o seu amor, não somente pela sua misericórdia, meus irmãos, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E se nós buscarmos na nossa memória, no dia a dia, no cotidiano, tem aumentado a maldade do mundo. A maldade do mundo tem aumentado grande no decorrer dos séculos. Nos nossos dias, nós podemos ver isso claramente. Basta você assistir uns 10 minutos de notícia, você vai ver as barbaridades que acontecem, muitas vezes, do lado de onde moramos. A maldade no mundo é muito grande. E se nós formos trazer a nossa memória, pensa numa pessoa muito ruim, muito má, uma pessoa de maldade desenfreada mesmo. E imaginemos que se essa pessoa muito ruim, muito mal, estivesse no risco iminente de morte, nós faríamos algum esforço para livrar essa pessoa da morte? Algum de nós deixaria um filho morrer no lugar dessa pessoa, para que ela não morresse, sendo essa pessoa muito má, muito ruim mesmo? Foi isso o que aconteceu. Foi isso que Deus fez por nós. O Filho justo, santo, Cordeiro de Deus, morreu pelos nossos pecados. Esse é o amor de Deus. É o amor que o mundo não conhece, o qual, pela sua misericórdia, nós temos a alegria e a paz de conhecer e de agradecer ao Senhor. Foi isso que Deus fez. Nenhum de nós é bom.
Eu gosto muito do exemplo, eu converso no discipulado ou na classe escola dominical sobre isso, que já foi citado aqui em estudos também, em fórum. Nenhum de nós é bom, nenhum. Algum bicho venenoso, alguma espécie de animal venenoso, se você deixar ele numa caixinha guardado, num cantinho, sem nunca ter contato com nada, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai soltar o veneno dele em alguém, ele vai matar alguém. É a natureza dele. E a natureza do pecado fez isso conosco. Nenhum de nós é bom. Cristo morreu por nós. Deus deu o seu próprio Filho por nós que não somos bons, que não nascemos bons, que nascemos pecadores, mas pela misericórdia de Deus, alcançados para a salvação, buscamos, ainda que erremos, viver uma vida longe do pecado e perto do Senhor, porque a misericórdia dele nos alcançou. Deus entregou o seu Filho e Deus continua a provar o seu amor, porque quando o Senhor Jesus voltou para o Pai, Ele nos enviou o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Através do Espírito Santo, Deus continua dando prova do seu amor, porque as pessoas têm a oportunidade de conhecer a Deus através da sua palavra. A palavra revela Deus, revela o Senhor Jesus, revela o Espírito Santo, o amor de Deus, a história da humanidade. Ela mostra o que aconteceu, mas é somente por intermédio do Espírito Santo que nós podemos nos arrepender e clamar ao Senhor da salvação. Então Deus continua dando prova do seu amor, porque é o Espírito Santo de Deus que convence os pecadores ao arrependimento. Deus continua dando prova do seu amor por nós, e nós somos gratos ao Senhor. E esse é o verdadeiro amor. Em Deus, que envia seu Filho Santo, em Jesus, que morre pelos ímpios, e no Espírito Santo, que está com a igreja, que continua operando o milagre da salvação, gerando arrependimento para salvar o perdido. E João, no capítulo 3, nós conhecemos o versículo que fala sobre o amor de Deus, entregando seu Filho unigênito. E o versículo 17, o versículo seguinte, ele diz que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse foi o propósito do Senhor. A salvação do mundo. E é por causa desse amor que nós estamos aqui nessa noite, para participarmos da Santa Ceia do Senhor. Motivo de muita alegria, de muita gratidão, sabendo que não somos dignos. A nossa gratidão ao Senhor é algo que Ele se agrada, e é maravilhoso estar aqui nesta noite. Sabemos que neste momento outros irmãos também estão reunidos para este mesmo propósito, a Santa Ceia do Senhor, em memória do Senhor Jesus, até que Ele volte. Amém, meus irmãos? Deixa essa palavra de meditação para os irmãos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que o Senhor continue com a sua grande misericórdia, alcançando essas pessoas que ainda não foram alcançadas. Sabemos que entre os que amamos, tem muitos que ainda não foram alcançados. Muitas vezes não falamos para eles, não temos às vezes a oportunidade de falar. Mas, como eu disse, muitos demonstram sem palavras, mas dobram o joelho e oram por eles, para que sejam salvos, demonstrando o amor que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. Amém? Deixa essa palavra de meditação para a igreja, em nome do Senhor Jesus.